nós não somos os nossos traumas, não somos as nossas dores, nós não somos baseadas literalmente na dor que sentimos. Nós somos muito mais do que isso. Só que muitas das vezes pra gente entender isso é um processo muito doloroso e um processo muito difícil. E que muitas das vezes aquilo se torna tanto a nossa realidade que é difícil de acreditar que nós possamos sair dessa realidade. E o Senhor tem falado muito comigo, e é uma frase muito profética que Ele colocou essa semana na minha vida, que é: mude as atitudes que os seus resultados vão mudar. Então a gente precisa entender na nossa vida que a gente não tem responsabilidade com o que as pessoas fazem. E as pessoas que nos ferem, as pessoas que fazem as coisas pra gente, a gente não tem responsabilidade sobre isso. Eu não tenho responsabilidade sobre o outro, sobre o que ele fala, como ele age, o que ele faz. Mas eu tenho responsabilidade com o que eu faço com aquilo. E a partir disso, que vai me dizer quem eu sou, sabe? Eu sei que a gente fica triste, a gente é magoado, a gente é ferido, a gente sente muitas dores e muitas das vezes nós carregamos isso como se fosse uma verdade, como se aquilo fosse literalmente a nossa realidade e que a gente não poderia viver de outra forma. Eu sofri um trauma com 13 anos de idade. Eu fui abusada pelo meu pai biológico. E a partir daquele momento que aconteceu esse trauma, eu me senti a pior pessoa do mundo. E eu senti literalmente um vazio muito grande. E eu senti que eu não era ninguém, que eu não era ninguém. E que todo meu poder de escolha foi arrancado naquele momento. Então tudo que eu era foi tirado de mim naquele momento. E eu vivi por anos da minha vida. Hoje eu falo pra Deus assim que todos esses anos que eu vivi, a sensação que eu tenho hoje é como se eu estivesse sendo arrastada, sabe, no asfalto, com todas as minhas feridas expostas, e todos esses anos eu estava apenas sendo arrastada. E esse ano Jesus me parou, né? Jesus me parou assim de uma forma que acredito que meu corpo já estava dizendo também chega, meu psicológico estava dizendo chega, porque por todos esses anos eu olho pra trás e eu vi que literalmente eu só fui arrastada pelas situações e pelas circunstâncias, como se eu não tivesse tomado nenhuma decisão sobre a minha vida. Eu sei que eu tinha poder pra tomar decisões, pra fazer, mas é como se literalmente eu estivesse sendo arrastada apenas, se é isso que é. E aí entra a frustração, entra as dores, entra aquela questão que a gente se sente inferior, entra aquela questão assim, tá, eu já tô numa certa idade, o que eu tenho conquistado, o que eu tenho feito na minha vida. E aí entra naquela questão também que a gente muitas vezes não sabe mais quais são os nossos sonhos, quais são os nossos objetivos. É como se a gente estivesse vegetando na terra, né? Que a gente sofre um trauma tão grande que aquilo, eu falo pro Senhor também, que às vezes é como, hoje eu sinto como se eu tivesse, sabe, com os olhos vendados, com uma trava no olhar, que eu não consigo ver, não conseguia ver literalmente a realidade que estava à minha volta. E eu vivi essa dor. É uma dor profunda, é uma dor assim que não tem explicação, mas é uma dor que doía na alma, doía no corpo. E aí, como eu falei, esse ano Jesus me parou. Eu tive uma crise muito grande, muito forte, né? Na verdade, nunca tinha tido isso antes, de depressão, ansiedade, crise do pânico. Pra vocês terem uma ideia, eu não conseguia sair na porta de casa. Eu fiquei 2 semanas de cama. Eu não comia, não bebia, não tomava banho, era uma situação assim deplorável. Mas foi uma semana assim, 2 semanas assim também que eu não sentia nada. Eu não sentia dor, meu pensamento como se, literalmente estava vegetando. Eu não sentia nada. Não pensava, nada passava pela minha cabeça, nada passava dentro de mim. Foi algo assim angustiante, desesperador e que, né, a gente às vezes nem sabe, meu Deus, o que tá acontecendo. E a partir disso, depois disso, eu procurei ajuda médica, procurei, né, depois acompanhada pelo psiquiatra, psicólogo, enfim, tomando medicação. E aí eu fui buscar literalmente em Deus, porque entender literalmente
a dor, né, o que tinha acontecido, só que eu precisava entender de uma vez por toda que aquilo não me definia e que não era quem eu sou. E que aquilo eu não poderia mais deixar aquele medo de sair na rua, de acontecer um mal novamente, ou da pessoa mesmo me ferir, não me definiria e não é quem eu sou. Só que isso muitas vezes é doloroso, é difícil de entender, porque eu passei anos acreditando que eu não era ninguém. Eu passei anos acreditando que todo mundo era superior a mim. Eu passei anos acreditando que eu não conseguiria nada na minha vida. Eu passei anos acreditando que essa era a realidade. E que aquela dor ia permanecer para sempre. Mas eu precisava, na verdade, ser curada. Eu precisava, na verdade, ser liberta. E graças a Deus que Deus me deu essa oportunidade de estar mais próximo a Ele, de uma forma totalmente inusitada, que só Ele faz, mas que eu pudesse entender quem eu sou em Cristo Jesus, a minha identidade em Cristo Jesus. E é isso que eu quero dizer pra você, que a gente não é definida pela nossa dor, a gente não é definida pelo aquilo que nós somos, só se nós continuarmos permitindo isso acontecendo. Então, graças a Deus que Deus dá essa oportunidade para que nós possamos ter clareza do Espírito Santo, para que nós possamos buscar, né, a santificação, para que nós possamos buscar entender em Cristo Jesus quem nós somos, né? E até conversando com Deus hoje e estudando sobre isso, que é difícil. Ser humano é difícil. Por isso que Deus é tão magnífico, Ele mandou seu Filho amado Jesus para que pudesse estar aqui na Terra. E eu acho que uma das lições mais lindas que Jesus nos mostra é sobre a empatia, sobre nós olharmos a dor do outro. E Ele tem literalmente, Ele sempre olha para nós e nos pergunta, né? Foi, na maioria dos seus milagres foi assim que aconteceu, Ele perguntava: o que queres que eu te faça? E eu sei que muitas das vezes é difícil a gente reconhecer até mesmo o que a gente quer. O que eu quero, Jesus, de fato? Onde eu quero chegar de fato? Qual é literalmente o meu propósito em Cristo Jesus? Qual é a vontade de Deus sobre a minha vida? Eu sei que tudo isso que eu citei aqui agora é difícil muitas vezes a gente compreender. Só que a gente precisa dar o primeiro passo. Então a gente precisa entender que a realidade que estamos vivendo, se ela não é a realidade que a vontade de Deus sobre a nossa vida, do que a palavra diz sobre a nossa vida, então a gente precisa começar por aí, ter essa consciência. Essa não é a minha realidade. Essa não é quem eu sou. Essa não é a minha identidade em Cristo Jesus. Né? Então a gente precisa, eu sei que é difícil. Eu tô olhando nos seus olhos agora e dizendo, eu sei o quanto isso é difícil. Pra mim durou anos, até que o Senhor falou, chega. E talvez esse vídeo Deus está te usando agora nesse momento para que Ele possa dizer pra sua vida, chega. Chega de viver essa realidade, chega de viver o que tá acontecendo agora na sua vida. Você é muito mais. Você é muito mais do que isso. Isso não te define. Essa dor não te define. Essa angústia não te define. Como se tivesse a sensação de estar num quarto escuro, numa caverna, não te define. Né? E isso não te define. Então, e sempre a minha oração agora é para que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra a nossa consciência, o nosso coração, para que nós possamos ver de fato, na nossa frente, na nossa volta, o que Cristo quer de nós. Então, eu quero literalmente trazer essa reflexão nesse vídeo. Olhe para a sua realidade e se questiona agora neste momento qual é a vontade de Deus para minha vida. Quem que eu sou em Deus neste momento. E mesmo muitas das vezes que a gente tenha 20, 30, 40 anos de crente, eu acredito que a palavra nos transforma. E aí muitas das vezes até mesmo com toda essa quantidade de frequentar a igreja, a gente precisa nos questionar e dizer quem eu sou em Cristo, de fato. Será que hoje, o que eu tô fazendo hoje, eu vivo a vontade de Deus? Eu sou o que Deus quer que eu seja? Então a gente sempre tem que se questionar. Isso não é só pra nós, muitas das vezes, que tá só começando, ou pra nós que tá passando por um momento turbulento, um momento obscuro, um momento que literalmente, como eu falei, não nos define. Então Deus hoje, Deus é educado. Jesus Cristo, Ele é educado. E a gente precisa entender que Ele está à porta e bate. Só que para Ele entrar, eu preciso decidir
ter uma ação e abrir a porta. Eu sei que é simples, né? E a maioria das ministrações tem muita gente que fala, né? Eis que Jesus está à porta, bata. Mas e? Ele não vai pular a janela. Ele não vai entrar pela chaminé ou tirar uma telha e entrar. Ele vai entrar pela porta da frente. Só que a gente precisa abrir. E eu sei que muitas das vezes é difícil, porque o abrir a porta para Deus é em Deus, né? A gente não precisa expor isso e nada, mas é em Deus, todas as nossas feridas vai estar exposta. E muitas vezes a gente não tá preparado para todas as nossas feridas ser expostas, mas a gente precisa dar o primeiro passo. A gente precisa, e eu só posso dizer para você que Jesus, ele vem com bálsamo. E eu não sei, eu não tenho palavras para agradecer. E hoje, através desse vídeo, eu estou dando mais um passo de fé. Não é sobre mim, eu não vim aqui, não. É sobre o que ele é e o que ele tem feito na minha vida. E é isso que eu quero glorificar o nome do Senhor. E é isso que o meu ministério, que hoje eu entendo isso em Cristo Jesus, será para a honra e a glória de Deus e para dizer o que ele é e o que ele faz. Eu não sou ninguém, gente. Nossa, eu tenho os meus medos, tenho o meu temor. E se fosse eu hoje realmente entendendo assim, de fato, eu não estaria aqui. Mas eu estou dando um passo de fé. E sei que Deus vai alcançar a sua vida como alcançou a minha. Hoje eu tenho a oportunidade de estar correndo atrás, de estar fazendo aquilo que é da vontade dele. E eu quero isso para sua vida também. Eu sei o quanto é angustiante, eu sei o quanto dói, eu sei. E talvez eu possa falar mais detalhadamente aqui em outro momento, mas eu quero trazer isso para sua vida hoje, essa reflexão. Pare, tira um tempo para você e pensa. Não queira mais. Já começa por aí a não querer mais sentir essa dor e a ter o próximo passo. Se precisar de ajuda, chame ajuda. Se precisar conversar com alguém, converse com alguém. Mas em primeiro lugar também coloca o Espírito Santo. Fala com ele como eu tô falando com você agora. Ele vai te ouvir, ele vai te entender. E eu tenho certeza ele vai te responder. E ele vai vir com bálsamo sobre a sua vida. E ele vai vir trazendo uma paz que excede todo entendimento. E eu profetizo isso para sua vida, é o que eu quero. Então vamos juntos nessa jornada. Vamos juntos caminhar e aprender. Nós estamos aqui para aprender. Quero aprender com a sua história, quero aprender com o seu testemunho. Então nós estamos aqui para aprender, para a honra e a glória do Senhor. Amém? Então hoje que esse vídeo possa literalmente vir como um bálsamo também na sua vida. Entender que você pode, você consegue sair da onde você está. E é possível. Eu posso dizer pra você que é possível porque eu consegui. Da forma que eu estava, eu consegui. E é possível sim. E Jesus está aí e ele vai nos ajudar nessa jornada. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos juntos? Vamos juntos. Então, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, entendeu? Compartilha com mais gente para que essa palavra possa ser alcançada. Que a palavra de hoje diz que o bálsamo está sobre a nossa vida e que nós possamos sim conseguir sair dessa. Amém?